Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo e hoje eu quero falar um pouco sobre algumas perguntas frequentes que desenhistas iniciantes e aprendizes costumam estar sempre fazendo. Algumas perguntas como que exercícios fazer, quais livros comprar ou o que praticar. E até mesmo quais artistas seguir. A minha dica padrão, e o que eu acredito que é a resposta que muitos artistas experientes dariam, seria, para começar, obviamente, pelo básico, pelo início. Coisas que você com certeza já ouviu muito falar e até conhece, como por exemplo, perspectiva, luz e sombra, anatomia e entre outras coisas a mais. E sim, pessoal, isso tudo é muito importante e essencial que você aprenda tudo isso, tá? Que você entenda de perspectiva, que você entenda luz e sombra, que você conheça e entenda anatomia. Mas para quem está realmente começando ou pretendendo mesmo focar no desenvolvimento técnico de seus desenhos, pessoalmente eu recomendo focar em geometria básica. Porque focar na compreensão das formas, para mim, é fundamental. Principalmente para quem esteja aprendendo a desenhar, pois é assim que você irá finalmente desenvolver a compreensão dos volumes em um espaço. Por exemplo, se soubermos como colocar um cubo sobre uma mesa corretamente, vamos saber de onde virá o ponto de fuga, onde estará a linha do horizonte, ou também, se conhecermos muito bem uma superfície irregular, vamos saber interpretar corretamente onde colocar as sombras. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero abordar esse tópico com uma série de exercícios que pratiquei por muito tempo e que ainda hoje eu uso muito como uma prática frequente para me aquecer antes de criar algum trabalho. São exercícios de desenho que, apesar de sua simplicidade, não cometo o erro de menosprezá-los. E bem, sim, eu sei, e é verdade que às vezes eles podem ser um pouco chato ou mesmo muito monótono e que parece não te levar a lugar nenhum. E sinceramente, eu concordo com tudo isso e muitas vezes eu também acho isso. Mas quando comecei a praticar, eu não sei como, depois que eu começava e eu praticava e continuava praticando. E eu não parava até fazer folhas e folhas e folhas de vários exercícios. E ainda hoje eu não sei muito bem como que eu ficava 1 hora, às vezes 2 horas fazendo esse tipo de exercício. Mas eu posso falar que isso me ajudou muito, muito mesmo, a desenvolver meus desenhos. E como eu disse anteriormente, lembre-se que é um exercício. E consequentemente, alguns minutos que você fizer já será o suficiente. Tá, não precisa ficar focado e ficar horas e horas a fio fazendo esses exercícios. Não, faça alguns instantes, alguns minutos, rabisca algumas folhas, mas a prática desse exercício ela deve ser frequente. Tá, mesmo que assim como eu uso hoje em dia apenas para aquecimento, né, para antes de começar a fazer os trabalhos mais complexos, tá, eu aconselho que você faça isso mais à frente quando você estiver mais desenvolvido. Até lá, faça uma prática frequente, tá? Sempre que puder, rabisca ali uns 5 minutinhos, tá bom? E também, eu creio que alguns de vocês devem estar se perguntando por que é tão importante desenhar esses círculos, esses triângulos ou mesmo fechar círculos em quadrados.
Aqui, pessoal, só para relembrar mesmo de que a maioria dos nossos desenhos nós começamos com formas simples antes de colocarmos aí as formas mais complexas, antes de deixar o desenho mais complexo. Tá? Antes dessa complexidade, nós vamos simplificar ao máximo com formas geométricas como círculos, triângulos e quadrados, sem falar que podemos desenhar praticamente tudo com essas formas. E isso também se aplica no desenho do corpo humano. A partir dessas simples formas geométricas, nós conseguimos desenhar um corpo humano. Tá? Por exemplo, usamos círculos e cilindros para esboçar um corpo humano de forma simplificada, e após essas marcações, conseguimos adicionar os detalhes finais de musculatura e definir as formas finais. Aqui, pessoal, eu até peço desculpas pela pouca evolução natural de todos esses desenhos, né, que fiz e que vamos fazer durante esse vídeo. Mas como mencionei, são exercícios. O foco é entendermos como iniciamos os desenhos. Por isso, não fique tão focado na qualidade final do desenho. Não fique tão focado em realizar um desenho com o final perfeito, tá? Aqui é só para a gente treinar mesmo o traço, a criação do desenho e o desenvolvimento das formas geométricas, a fim de facilitarmos ao máximo nossos desenhos e em seguida a gente adicionar as formas mais complexas. Tudo bem? Veja, pessoal, que só fazendo essas formas básicas a gente vai fazer aí vários outros exercícios. Aqui eu estou usando mais formas, né, redondas, tá? Mais elípticas. Então, pessoal, veja como é fácil a gente colocar esses detalhes depois que a gente faz a marcação do desenho usando as formas geométricas. Aqui mais um exercício, tá? Usando cilindro e círculos. E aqui, ó, uma sequência de círculos também, tá? Vamos formar aqui mais um objeto.
E aqui, ó, pessoal, mais uma sequência de círculos. E olha só o que vamos formar. É tudo muito simples, tá, pessoal? Quando a gente usa as formas geométricas para formar o desenho, tá? Embora a gente esteja fazendo aqui objetos, desenhos com uma complexidade um pouco baixa, mas é só para treino. Então o objetivo aqui é a gente entender realmente como que funciona a aplicação das formas geométricas. Aqui eu vou fazer um exemplo um pouco mais diferenciado do que a gente vinha fazendo anteriormente, tá? Eu vou desenhar aqui uma cadeira. E eu vou estar usando formas retas, tá? Não vou usar formas circulares como a gente usou nos exemplos anteriores. E veja só, são basicamente aqui, ó, vários quadrados que formam o desenho da cadeira. Aqui eu vou colocar já os detalhes da cadeira em si, os detalhes finais, que são a parte um pouco mais complexas, mas a gente vai seguir a marcação que a gente fez aqui das linhas, ó, dos quadrados que a gente fez inicialmente. Aqui é interessante porque poderia ser um desenho que a gente estaria fazendo em perspectiva. De certa forma aqui tem um pouco de perspectiva nesse desenho, mas é bem pouca, tá? Praticamente não usei perspectiva, tá? A gente não tem um ponto de fuga para esse desenho. Pessoal, se vocês gostarem mais de perspectiva ou tiverem mais dúvida, tá? Manda aí um comentário falando sobre a sua dúvida em perspectiva, que eu vou tentar trazer alguma coisa a respeito de perspectiva, tudo bem? Aqui eu vou fazer um desenho, bem rápido, tá? Só vou mesmo sugerir aqui algumas formas, mas só aqui, ó, por essa marcação você já deve ter reconhecido o objeto e você pode estar trabalhando mais esses desenhos, tá? Colocando mais detalhes, fazendo formas mais exatas, mas eu não quis focar muito nessa questão para não deixar um vídeo extremamente longo e eu não queria acelerar muito as imagens. Tá, então eu prefiro fazer aqui algumas coisas um pouco mais rápidas, mais simplificadas e que você consiga entender melhor. E com relação à prática, tá bom, pessoal? Pegue outras formas, tá?
Desenhe objetos na sua casa, no seu quarto, na sala, na rua, tá bom? Busque sempre Busque sempre por referências. Aqui, ó, só colocando um pouco de sombra mesmo, tá? Faz parte também do exercício. É sempre importante você treinar o máximo que você puder, tá? Luz e sombra é extremamente importante. E não deixe de estar ligado com o desenho, né, das formas geométricas. É importante que você saiba colocar os detalhes de sombra em cada parte, né? Ou seja, na parte exata onde vai estar a sombra e deixar brilho onde vai estar brilho. É importantíssimo você saber o volume dos objetos. Só um charme aqui com um pouco de cor, tá? Nada complexo. Agora a gente vai ver essa aplicação no corpo humano, tá? Veja, olha só, é apenas formas geométricas. Você vai ver muito essa construção do desenho do corpo no decorrer do curso de desenho de personagens. Porque isso é importantíssimo, é a base para você fazer qualquer desenho de qualquer personagem. Todo o corpo humano, ele pode ser desenhado exatamente com essas formas básicas. E aí você consegue definir poses, consegue definir a altura do personagem. E inclusive você consegue definir já nessa etapa se o personagem vai ser um personagem com bastante músculo ou com menos músculos, por exemplo. Né, você faz as partes mais fortes, digamos assim, um pouco mais grossas se o personagem for um personagem com bastante músculo, e faz formas mais finas caso seja um personagem bem magro. E aí, ó, pessoal, por que é importante você também aprender anatomia? Porque você sabendo o funcionamento da anatomia do corpo, tá? Ó, depois que você faz aquela construção com as formas geométricas, é só adicionar a musculatura, tá, pessoal? Isso aqui nada mais é do que a anatomia do personagem. É você saber onde fica cada parte, né, do corpo, cada músculo, cada divisão, cada marcação. Porque você consegue adicionar sem nenhuma complexidade. Por exemplo, nesse desenho eu não estou usando referência nenhuma e eu consigo saber onde está cada parte do corpo, cada musculatura. Isso pelo estudo de anatomia. E é a partir desses estudos básicos que você vai começar a desenvolver aí suas próprias criações, como criar seus próprios personagens. Desenho da mão, tá, pessoal? Como sempre, desenho de mão dando muito trabalho.
E aqui, ó, basicamente a gente usou círculos, cilindros, tá? Ou quadradinhos aqui em forma de cilindros, tá? E triângulos. Tô dando tridimensionalismo aqui e vou arrumar esse círculo que ficou meio esquisito, não é? Ah, agora sim tá aparecendo um círculo. Vou fazer aqui, ó, um segundo exemplo, numa pose um pouco mais dinâmica, digamos assim. E é a mesma forma, olha, veja só, basicamente círculos e cilindros. Agora já vou aqui colocar aqui algumas formas, né, mais complexas relacionadas realmente à forma final do corpo humano. Apesar de fazer um personagem forte, tá, a gente vai simular aqui o corpo feminino. Depois que você faz a marcação das formas básicas, aí é a anatomia, tá bom? Não vou focar aqui em fazer um desenho perfeito, tá bom? Então vamos focar mais aqui só mesmo no desenvolvimento inicial do desenho, tá bom? Vou dar uma diminuída aqui, tá? Que eu deixei ela muito forte. E é isso aí, pessoal. Esse era o nosso vídeo, tá? Nossa videoaula. E eu espero tê-lo ajudado a entender melhor sobre a importância do desenho de formas geométricas e um pouco sobre a sua aplicação. E que eu espero de coração que depois que você vê esse vídeo, você pratique mais as formas geométricas como círculo, cilindro, quadrado, triângulo e consiga, a partir dessas formas geométricas, evoluir e melhorar muito o início dos desenhos dos seus personagens. Pessoal, um forte abraço e até a próxima!